seja muito bem-vindo ao Preveste da UEA. Eu sou a professora Lana Lima, sou do sexo feminino, tenho 32 anos, sou parda, tenho cabelos pretos e estatura mediana. Estou trajando uma calça bege e uma blusa preta. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para as anotações. Então vamos à nossa aula de hoje. Queridos, eu preparei para vocês hoje um tema muito especial e muito recorrente nas provas da UEA, que é o tema variação linguística. Nós vamos ver alguns textos aqui, trabalhar essa questão da interpretação textual e da variação linguística, certo? Mas antes de nós passarmos para a resolução das questões, eu trouxe aqui uma definição do que é essa variação linguística, do que é exatamente que nós estamos falando. Observem só o que eu deixei aqui no quadro para vocês. Pessoal, variação linguística, trocando aqui em miúdos com vocês, a variação linguística ela nada mais é do que diversas maneiras que nós utilizamos para falar um mesmo idioma. No nosso caso, a língua portuguesa. Você já deve ter percebido, por exemplo, que a língua portuguesa que é falada aqui na região norte do Brasil é bem diferente da linguagem que é utilizada ali na região sudeste, por exemplo, na região sul do país. Então, embora seja o mesmo idioma, são formas diferentes de usar essa língua, é o que a gente chama de variação linguística. Vejam só a definição que eu trouxe. Variação linguística é a forma como uma língua se manifesta de acordo com o contexto, a região, o grupo social ou a época. Então, vocês observem que essa variação vai depender de diversos fatores, né? É um fenômeno natural e comum que ocorre quando a língua se adapta às necessidades dos falantes. As variações linguísticas podem ser classificadas de acordo com os fatores que as influenciam. Quais são esses fatores que influenciam as variações linguísticas? Nós temos aqui a variação geográfica, que também é chamada de diatópica. Ela tem relação com o lugar onde é usado determinado idioma. É como eu falei no início, a língua que é falada no norte é diferente da língua que é falada no sul, porque tem uma variação regional. Já a variação histórica, ela diz respeito a mudanças que a língua portuguesa foi sofrendo no decorrer do tempo. Você já deve ter lido algum livro do século XIX, por exemplo, e observado que a linguagem que é utilizada ali é muito diferente da linguagem utilizada nos nossos dias. Por quê? Porque a linguagem, ela está o tempo todo se modificando na linha do tempo, né? A variação social ou diastrática de respeito aos níveis sociais que as pessoas ocupam, né? Isso vai influenciar também com relação à linguagem. Nós vamos ter a variação situacional ou diafásica, que diz respeito às situações comunicativas, certo? Com esses conceitos em mente, a gente pode partir agora para a resolução das nossas questões. Vamos lá? A primeira questão diz o seguinte, questão da UEA do CIS 3, 2013. Tem um textinho, vamos acompanhar. A influência africana na estrutura gramatical e no vocabulário é relevante na formação do português brasileiro, para além da incorporação de palavras como caçula, moleque, cachaça, acarajé e axé. Vocês observem que aqui tem algumas palavras que são de origem africana, né? Uma curiosidade da nossa língua. Pesquisadores como Dante, da UFBA, acreditam que muitos preconceitos linguísticos contra o português brasileiro sejam dirigidos a contribuições africanas ao idioma. Olha o que ele diz. A maior influência do processo de assimilação imposto pelos portugueses aos escravos negros está presente até hoje no português informal, na língua do dia a dia. Quando dizemos, por exemplo, nós pega o peixe. A variação na concordância nominal e verbal constitui um divisor de águas no cenário sociolinguístico brasileiro. Revela o peso que o contato entre línguas teve no Brasil. Então, vocês observem que ele está levantando uma questão muito recorrente aqui, que é a questão do preconceito linguístico, né? As variações linguísticas, muitas vezes, elas são alvos de preconceito por pessoas que acreditam que existe uma forma melhor e uma forma pior de falar a língua portuguesa. E, na verdade, nós sabemos que existe uma questão de adequação vocabular e não de língua mais certa ou língua mais errada. Vamos continuar o texto. Ter preconceito linguístico com esse tipo de ocorrência no idioma, segundo o pesquisador, seria a razão do menosprezo do estudo da relevância africana no português, que é riquíssimo, inclusive, né? Com isso, o estigma social recai sobre as variantes linguísticas mais notáveis da fala popular, afirma o professor em seu estudo. Não precisa ter concordância para ter raciocínio lógico. Essa é marca indelével das línguas africanas. Então, se eu falasse nós vai, nós
Pois é, embora ela não esteja respeitando as regras de gramática, mas ela foi compreensível, a mensagem foi transmitida. É claro que esse tipo de linguagem não caberia numa redação, por exemplo, ou numa situação mais formal, mas no caso da comunicação, que é o nosso objetivo, eu consegui me comunicar e passar a mensagem que eu desejo passar. Vamos observar o que a questão está pedindo da gente. Olha o que diz aí. Pela leitura do texto, preconceito linguístico é o quê? A letra A diz, a contribuição de idiomas africanos, poxa, gente, dá para a gente matar aqui, né? A contribuição de idiomas africanos é um preconceito linguístico? Óbvio que não, né? A assimilação imediata pelos africanos da língua falada nos países para os quais emigraram, ou seja, é a assimilação deles que faz a gente ter um preconceito linguístico, também não faz sentido, né? Não com o debate que está sendo trazido no texto. O estudo sociolinguístico dos eventos em que os indivíduos exercitam a língua falada, será que é a resposta? Vamos para D. A valorização do padrão culto da língua e o desprestígio das variantes linguísticas populares. Aqui está a nossa resposta. Quando a gente só valoriza a língua culta, aquela que é de acordo com a gramática, e diz que as outras não importam, que elas não têm o seu valor, aí sim eu tenho um preconceito linguístico. Vamos observar a letra E. A sobrevivência das características da linguagem formal. Não, a linguagem formal ela sempre foi valorizada e ela sempre foi considerada um símbolo de status social. Quem domina a língua padrão tem um certo status social. É justamente quando a gente desprestigia as outras variantes que configura preconceito linguístico. Certo? E aí, Manu, tem alguma dúvida sobre as variações linguísticas hoje pra gente? Quais são as principais características das variantes linguísticas populares, professora Lana? Olha, Manu, as variações linguísticas elas estão o tempo todo em constante mutação. E isso vai depender de uma série de fatores, do lugar onde elas acontecem, do tempo em que estão acontecendo. Mas as duas principais características da linguagem coloquial, primeiro, você pode anotar aí, Manu, que é a flexibilização das normas gramaticais. Por exemplo, ao invés de nós falarmos vou para tal lugar, eu falo vou para algum lugar. Esse para, que representa uma contração, é uma flexibilização da linguagem culta, né? Nós não seguimos exatamente a língua coloquial, a língua culta, a língua padrão que está lá no dicionário, que está lá dentro da gramática, não é isso? Outra característica marcante da linguagem coloquial, Manu, é o fato de que nós usamos muitas gírias, inclusive esse né, que eu uso de vez em quando, enquanto nós estamos conversando, é uma marca da oralidade que se faz presente na linguagem coloquial, certo? Vamos agora para a nossa próxima pergunta, vamos ver o que diz aqui. Não é incomum que as pessoas indaguem onde se fala o melhor português do Brasil. Será, Manu, que tem um melhor português falado nesse país? A gente acabou de ver que não, né? Não existe uma língua que é falada melhor em determinada região. Isso reflete, na verdade, um preconceito linguístico. Vamos observar as alternativas e ver o que elas dizem para a gente. Tem como resposta o estado de Santa Catarina. Não é lá que é falado o melhor português, não tem nenhum motivo para a gente considerar o idioma, a língua portuguesa falada lá melhor do que das outras regiões, né? A parte de um equívoco, porque o único português verdadeiro é falado em Portugal. Poxa, e o que a gente fala aqui não é português, né? Não faz sentido também essa alternativa. É falha, pois desconsidera que há várias pessoas em várias regiões que conhecem o português erudito. Ela é falha porque existem pessoas que conhecem o português erudito, também não faz sentido, né? Expressa a ideia preconceituosa de que a variedade do idioma comumente falado em uma região é melhor do que outra. Sim, é exatamente isso. Dizer que tem uma determinada região que fala um português melhor do que outra região, isso é preconceito linguístico, portanto, a gente tem como resposta aqui a nossa letra D de dado, certo? Não há o melhor português falado no Brasil, pois a língua varia conforme a região, o contexto e os falantes. Vamos agora para a questão de número 3, que diz assim: erro comum ou acerto comum? Como é que você pretende provar para nós e para os leitores do seu livro que o português falado pela Eulália, por exemplo, não é errado? Pergunta Emília. Respondo com outras perguntas, diz Irene. Como chamar de erros fenômenos que acontecem de norte a sul do Brasil? Como é que tanta gente consegue cometer os mesmos erros ao mesmo tempo se milhões de pessoas por esse Brasil afora dizem o zóio, onde você esperaria os olhos? Será possível falar de erro comum, como gostam de dizer os gramáticos tradicionalistas? Não seria o caso de acerto comum e não erro, né? O que eu pretendo mostrar no livro é que tudo aquilo que é considerado erro no PNP
tem uma explicação científica do ponto de vista linguístico ou outro, lógico, pragmático, psicológico. E quando vamos poder falar de erro, então? Quer saber, Emília? A noção de erro tem que ser reservada para problemas individuais, responde Irene. Se alguém, ao invés de dizer cavalo, diz cafalo, este sim estará cometendo um erro, devido talvez a problemas físicos na audição ou na fonação, pois essa forma não é registrada em nenhuma variante do português do Brasil. Mas dizer planta no lugar de planta não é um erro, é um fenômeno chamado rotacismo que acontece nas mais diversas regiões do país e que participou da formação da língua portuguesa padrão ao longo dos séculos. Tem um capítulo só para isso. Tudo bem, diz Emília, mas eu insisto. E as provas? Para provar que as características do português não padrão não são erros, eu vou recorrer a duas estratégias principais. A saber, cobra Emília. Primeiro, comparar o PNP com outras línguas vivas e mostrar que nelas também ocorrem fenômenos e não erros semelhantes. Muito perspicaz, graceja Emília. Em seguida, prossegue Irene, sorrindo com um tom brincalhão da estudante de pedagogia, buscar na história da própria norma padrão as explicações para determinadas características que aparentemente são exclusivas do português da norma não padrão. Não é isso? Pessoal, um debate muito interessante aqui falando sobre a questão do preconceito linguístico, do que a gente considera erro, do que nós consideramos a linguagem culta ou a linguagem coloquial e de que forma que algumas formas de falar o português são valorizadas e outras não. Vamos ver aqui o que pede a questão? O texto traz como tema central, a letra A diz, o desrespeito indiscriminado às regras gramaticais de construção do texto, ou seja, é o fato de as pessoas usarem a língua culta de maneira muito errada, isso é esse debate que a autora está trazendo para o texto? É óbvio que não, né, pessoal? B, a necessidade de um ensino de qualidade, com base na exaltação da ortografia, ou seja, da língua culta, é isso que ela está trazendo para a gente, também está errada. A letra C. As diversas variações da língua portuguesa e suas lógicas internas, inclusive as variações linguísticas, elas possuem uma lógica de funcionamento, né? Portanto, a nossa resposta é, sem dúvida, a letra C. Vamos observar as outras alternativas? A falha cultural das classes menos favorecidas socialmente, ou seja, são pessoas pobres, pessoas humildes, e, portanto, tem uma falha cultural, não faz sentido. Não é esse debate, certo? Então, a resposta, letra C. Então, meus queridos, espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Nós trabalhamos a questão das variações linguísticas, ou seja, as diversas formas que nós, falantes de língua portuguesa, temos de nos expressar nesse idioma que é riquíssimo, que é a nossa língua portuguesa. Lembre-se que não há uma língua portuguesa falada melhor em determinada região em detrimento de outra, porque, afinal de contas, o nosso idioma ele é riquíssimo e existem diversas maneiras de se expressar com essa língua, certo? Então, siga o Preveste da UEA em todas as nossas redes sociais e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!